Oi, gente, eu se chamo Otávio. Esse aqui é o Renan, Maria. Aí a gente vai ver quem consegue ficar. Faz o jeito aí, Maria. Não, Renan. Quem fica do jeito. Quem fica mais. Assim. Faz de novo, eu não gravei. Não deu. Vai, vamos ver quantos que ela fica. Não gravei, tem que ser do outro lado. Vamos mostrar. Vai. Vamos ver. 1, 2. Vai. 1, 2, 3, 4. 4! Quem ganhou? Então, só por causa que ele ganhou. Só por causa que ele ganhou. Deixa o like e se inscreve no canal, viu? Se inscreve no canal. E comenta pra essa daqui. Falou! O vídeo nem foi muito doido.